QLBR11 ETFs de empresas de qualidade do Brasil. Bom, já comenta aqui o que você achou do QLBR11 e se pensa em colocar na carteira. Lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Então, um lançamento bem recente aqui da Investo, junto com a Rio Bravo, tiveram aqui basicamente um lançamento de ETF em parceria, né? Bem interessante, que tá pegando aqui muito focado em empresas com fator aqui de qualidade, tá? Então, a grande ideia do QLBR11 é acompanhar o desempenho das empresas brasileiras de alta qualidade, valuation atrativo, selecionados por critérios de liquidez, eficiência operacional, lucratividade e solidez financeira. Então, para você que não sabe, o código negociado nesse momento é esse, né? QLBR11, tá seguindo aqui o índice da Market Vector Brasil Multifactor Quality Index. Legal, faz rebalanceamento trimestral, não é exposto ao dólar, isso que a gente já vai falar um pouco mais ali para frente, ou seja, são ativos em reais, né, brasileiros, enfim. Você tem aqui a exposição a empresas brasileiras, perdão, e a taxa de administração aqui na faixa de 0,50% ao ano, tá bom? Negociado aqui na B3. Então aqui você tem a exposição justamente a esse fator mais qualidade, companhias sólidas, lucrativas, eficientes, um histórico interessante aí de consistência e preços atrativos, tá? Tem uma metodologia aqui exclusiva que vai unir a qualidade e o valuation, por isso que não é um fator único, eles chamam de multifactor, vamos dizer assim, e vai pegar aqui apenas as melhores oportunidades do mercado brasileiro. Vamos ver, né? Por fim, aqui tem a diversificação com estabilidade, então uma carteira balanceada que combina empresas grandes e também menos voláteis, oferecendo aí um menor risco para o investidor. Vou falar sobre a performance ali daqui a pouco. Estou aprendendo um pouquinho aqui sobre esse índice, né, que é basicamente, justamente aqui, ó, o Market Vector Brasil Multifactor Quality Index. Ele pega aqui justamente empresas brasileiras consideradas de alta qualidade, selecionadas por rigorosos critérios aqui de liquidez, eficiência operacional, lucratividade e solidez financeira. E ainda pegam um valuation atrativo. A grande sacada aqui é justamente estar exposto a companhias listadas na B3, então está exposto a ações brasileiras. E tem aqui alguns filtros. Vamos lá. Tamanho e liquidez. Market cap maior ou igual a 50 milhões de dólares. Negociação em 100% dos pregões do mês de referência. Volume médio diário aproximadamente aqui em 2,5 milhões por dia. E o free float acima de 10%. Depois a gente ainda tem aqui um pouquinho sobre a qualidade financeira. Ou seja, aqui eles estão colocando filtros para você não ficar exposto a empresas que, por exemplo, são líquidas, né? Ah, tem tamanho, tem liquidez. Mas muitas vezes, estão com uma eficiência ruim, estão lotada de dívida, estão com um problema aí de contabilidade. Então o que eles fazem aqui? Justamente avaliar a margem, indicador de rentabilidade, nível de endividamento e vai fazer ali a seleção das mais eficientes e lucrativas a partir desses três grandes pilares, tá? Vai pegar aqui 50% dos melhores pontuados. Então vai pegar aqui, por exemplo, eficiência, né? Vai pegar, margens bruta, EBITDA, margem líquida aqui, né? Que ele está separado. Pegar a rentabilidade com ROI, ROA, ROIC, tendências e a alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, dívida sobre capital e liquidez. Então tá pegando aqui uma questão bastante focada em contabilidade para justamente tentar pegar um filtro de qualidade financeira para você não comprar empresas que são líquidas e grandes, mas que são endividadas ou que são ineficientes, tá? Essa é a ideia desse tipo de filtro, tá? E ainda depois desse filtro da qualidade em termos aqui de qualidade financeira, mas em termos de eficiência, rentabilidade e alavancagem, tem ainda uma questão aqui de valuation, né? Tem essa segunda triagem para pegar apenas 50% melhores empresas com o menor múltiplo de preço-lucro, o famoso PL. Então ele está pegando aqui as companhias de qualidade, que é justamente filtrado aqui em cima pelo primeiro critério, a preços razoáveis. Então, eles estão considerando basicamente que uma empresa é barata ou é cara de acordo com o preço-lucro. Então aqui só para concluir sobre o índice, basicamente você tem aqui o tamanho e a estabilidade das empresas, fazer aqui uma média entre valor de mercado ajustado pelo free float e volatilidade inversa, dando mais peso a companhias grandes, líquidas e menos voláteis. Isso aqui é bem comum a gente ver em ativos que são um pouquinho mais complexos, tá? Eles dão pesos maiores aos ativos menos voláteis, porque daí garante uma certa estabilidade, vamos dizer assim, não é que garante, né? Aponta uma tendência para maior estabilidade e menos volatilidade geral daquele índice, daquele produto. Aqui eles colocam limites bem interessantes, tá? 8,75 por ação e 25% por setor. Isso aqui é importantíssimo para não ter uma carteira muito desequilibrada. A gente já viu vários ETFs esse ano saindo aí, todas iniciativas muito boas, que todo produto é feito por uma pessoa, mas alguns deles saíram muito concentrados em setores e segmentos muito específicos. A gente já viu alguns com um peso muito grande em bancos, outros em pesos muito grandes
para utilities ou outros tipos de segmento. Então aqui você tem um peso mais amarrado, isso é legal, pelo menos num viés assim de diversificação, tá? Eles falam que vai ter uma menor rotatividade. Ok, eu sou um pouco neutro em relação a isso, mas beleza. E vai privilegiar aqui as mais líquidas e menos voláteis. Eles trazem aqui basicamente, hoje está com 33 empresas, e as top 10 maiores estão aqui nessa Sabesp com 6,5%, BB Seguridade com 6,4%, Itaúsa com 6,4% também, depois vem XP, Prio, BRF e assim por diante. Dá para ver aqui nitidamente que realmente tem uma certa diversificação, né? Ó, legal, eles trazem aqui então o resumo da metodologia, basicamente tem um grande universo, né? Esse aqui é que nem aquelas bolinhas do universo dos números que a gente aprende na escola, sabe? Então, tem o primeiro grande universo aqui, que são os critérios de liquidez. Depois aqui tem a qualidade financeira. Então, tem o primeiro filtro, tem outro filtro agora de qualidade financeira, depois vai ter um ajuste por valuation e ainda vai ter aqui os tais critérios de ponderação, que vai já pegar ali justamente essa questão do free float, não vai deixar passar os pesos muito grandes por papel ou por setor e assim por diante. Assim você garante, então, pelo menos a proposta deles é essa, né? Ter uma metodologia que te expõe a empresas líquidas de qualidade financeira com um valuation que é atrativo, não é muito caro, eles fizeram valuation pelo PL, enfim, e aqui ainda tem os critérios de ponderação para você não ficar overexposed, né, muito pesado em algum setor, algum papel, e também não ficar, enfim, muito desbalanceado, porque são 33 empresas, tá? Não é um número muito grande, mas dá para ficar diversificado sim. Eles separaram um fluxograma aqui em relação ao próprio índice, né? Achei legal esse fluxograma. E achei legal também quem deixou o like e se inscreveu no canal nesse momento, mas não deixa para depois não, senão vocês esquecem. Ó, ações listadas na B3, depois disso, filtra por tamanho e liquidez, né? Os critérios que vai ter justamente essa filtragem. Depois eu pegar aqui a qualidade, lembra dos 3 grandes pilares, eficiência, rentabilidade e alavancagem. Na minha opinião, isso aqui, ó, é uma das coisas mais importantes desse índice, tá? Isso aqui é uma das coisas mais importantes do índice. Isso aqui você realmente filtra o saladão que tá aqui, entendeu? Aí você fala, não, Anthony, mas o PL aqui do valuation também é importante. Claro, né? Tudo é importante, pessoal. Mas qual que é a minha crítica com o PL, tá? Cara, o PL é uma coisa que quando a gente olha isoladamente pode ser um pouco enganoso, tá? Na realidade, qualquer variável no mercado financeiro pode ser... Não é que é enganosa, essa não é a palavra ideal, mas ela pode ser um pouco básica demais, tá? Como ele está sendo usado aqui como um terceiro filtro, acho que não é um problema, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes você tem os PLs aí das empresas bem correlacionados, então tem que fazer um estudo para cravar aqui uma opinião, mas não necessariamente é isso aqui que está definindo se está barato ou se está caro, tá? Ainda assim, nessa sequência, como ele está exposto, é bem interessante, porque pelo menos você dá uma filtrada grande aí. E por último vai ter aqui a ponderação, pegar justamente essa média aqui, ó, valor de mercado ajustado pelo free float, volatilidade inversa, que eles menos voláteis vão receber um maior peso, isso vai dar uma certa estabilidade, entre várias aspas aqui, né? Menos volatilidade no próprio ETF, e vai ter aqui esses limites, importantíssimos esses limites, gostei muito disso, para não ter nada muito desbalanceado, tá? Novamente, acho que cada produto que sai, cada índice que é feito, quem está fazendo o produto tem direito de fazer o que quiser. É que nem eu falo nas entrevistas, né? Eu até falei com o Cauê da própria Investo. Ó, pedir a gente pede o que quiser, agora se vai ganhar, não sei. E eles vão fazer aqui o produto que eles imaginam que vai melhor atender o público. Se o público vai topar ou não, a gente vai acompanhando, né? Agora, quando a gente tem produtos que não tem limites por empresa ou por setor, eu particularmente fico um pouco receoso. Por quê? Porque você fica muito solto e muito... Solto não, né? Você fica muito preso, na realidade, nesses caras aqui, né? Nesses critérios justamente anteriores. E às vezes, pelas condições de mercado, você fica muito exposto a um setor específico e meio que perde o sentido do ETF. Quase que vira um negócio setorial daquilo lá, porque naquele momento era o setor da vez. Então acho bem legal esses limites, acho bem interessante. Por fim, aqui eles trazem essas razões, né, por que investir no BR11. Lembrando sempre, né, pessoal, a Resulta Capital e a gente não tem ligação com nenhum banco, corretora ou gestora, mas aqui a Invest faz um trabalho muito legal, eles trazem material publicitário muito organizado, né? Tem que elogiar também quando tem coisa boa na mão. Então vamos lá, seleção robusta e transparente. De fato, cara, transparência, um dos principais aí pontos positivos dos ETFs, né? Vamos lá, acho que para praticamente todos os ETFs tem essa transparência bem grande. Você consegue saber exatamente o que o índice está comprando, o que ele pretende comprar, como é que você vai ficar exposto. Então acho isso muito bom. E você fica aqui, ó, nessa mão aqui, ó, 100% sistemático. Então,
Como essa aqui é um ETF em parceria com a Rio Bravo, imagino eu que a metodologia veio das duas casas, né? Se juntaram para fazer isso tudo. Mas aqui você fica totalmente, abre aspas, isento do viés humano se fosse uma gestão ativa. E você tem justamente aqui uma seleção sistemática. E tem aqui essa exclusão de empresas com baixa liquidez, resultados inconsistentes, endividamento excessivo, isso aqui é importante, e vai ter aqui o foco nos líderes de qualidade do mercado brasileiro. Então você tem aqui uma estratégia baseada em ciência financeira, legal, então são critérios quantitativos aí, praticamente os fatores aqui, né, que são coisas que ajudam a gerar o tal alfa no longo prazo. Reforçam aqui aquela questão do valuation, para você não estar exposto a um PL muito alto, aquela questão toda, múltiplos, justo. E tem aqui a diversificação inteligente. Novamente, para mim, isso aqui é importante pra caramba. Ó, empresas grandes menos voláteis, ok, isso aqui é estratégia para ter menos volatilidade. E também aquela questão dos pesos, tá? Cara, é importantíssimo isso. E aqui eles trazem um comparativo com o Ibovespa. Claro que se você quiser aprender mais a analisar ETFs, entender no detalhe, tem o Capital Certo, nosso manual prático de ETFs, ali na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então a gente está vendo aqui a comparação que eles trouxeram com o Ibov e o QLBR11 consegue aqui um resultado muito melhor nessa janela de 2020, aqui dezembro basicamente, com mais de 60%. A gente bota aqui no olho, tá? Hoje é no olho mesmo, ó. Acima de 60%, deve estar praticamente em 70%, tá? Olha lá, 69,99%. A gente pega aqui mais ou menos no olho também o próprio Divo 11, assim, de novo, tá? É pouco no olho, tá? Não é exatamente igual, mas ele tá na faixa de 63,59% nessa janela específica, tá? A grande verdade é que o próprio Divo, tá dizendo Divo porque é o exemplo da vez, né? Mas o próprio concorrente lá do Nubank também, tem até o do Banco do Brasil, né? Eles têm uma certa correlação, tá? Então acho que aqui já vão os primeiros cuidados e disclaimers. Cara, se você começa a comprar muitos ETFs de ações Brasil que são parecidos, com critérios semelhantes e que concorrem, você pode estar exposto à sobreposição e também aí a correlação muito parecida, tá? Segundo ponto, entender que você vai estar concentrando aqui ativos que são... Concentrando não, né? Você vai estar se expondo a 33 ativos, que não é muita coisa, mas é razoável de diversificação, mas apenas brasileiros, tá? Então você está exposto ao real, companhias muito expostas ao Brasil, né? Negociadas principalmente focando em Brasil, vamos dizer assim, e você não vai ter uma diversificação ultra ampla a nível mundial. Não quer dizer que o ETF é ruim ou que o índice não presta, acho que justamente eles estão trazendo aqui alguém para bater de frente, já com uma abordagem mais de fatores, com filtros mais inteligentes, com uma proposta bem inovadora. Mas por conta de você estar exposto apenas ao Brasil, basicamente, ao real, basicamente, em resumo, você não tem a diversificação tão ampla, tá? Olhando aqui só um pouquinho mais em relação ao produto, antes das considerações finais, então, novamente na faixa aqui de 0,50, acabou de ser lançado, pessoal, pô, 5 milhões de patrimônio líquido bem recente, vale sempre a pena esperar um pouquinho, pegar a liquidez, dar uma acompanhada, entender certinho todos os detalhes, aquilo que a gente já viu, não vou repetir porque eu respeito o seu tempo, 33 ativos, 0,50% ao ano, rebalanceamento trimestral, sem exposição cambial, normal, né? ETF de ações brasileiras, você vai ter aqui imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital e esse ETF não paga dividendos. Então muita gente falou, pô Anthony, será que a Investo não vai fazer um Best 11 sem dividendos, um Útil 11 sem dividendos? Não é exatamente igual, mas eles estão trazendo aqui de certa forma, algum ETF de acumulação aqui para crescimento de patrimônio que não paga dividendos, justamente aqui de empresas com esse viés de qualidade, e muitas vezes elas têm a ver com dividendos, né? Não é sempre, tá? Mas às vezes tem. Então, de certa forma, eu vejo aqui que a Investo está fazendo um esforço para tentar pegar esse mercado, tá? Essa é a minha leitura. Novamente aqui tem um pouquinho dos principais ativos, e aqui a gente tem a tal composição setorial. Cara, isso aqui para mim é o que mais importa. Muito interessante, porque a gente tem justamente essa divisão diversificada, tá? Então, mas 22% consumo cíclico, cara, o máximo é 25%, entendeu? Mesma coisa aqui, utilities, 21%, serviço financeiro, 20%, legal, indústria, 12%, mercado imobiliário, 8%, e aí tem materiais, energia e bens de consumo. Então você tem uma diversificação entre os setores e também entre as empresas, tá? Não é como se tivesse, 45% em bancos, cara, daí é quase um fim de 11, né? Então esse aqui foi o QLBR11, diz pra mim aqui o que você achou, lembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e que você também vai estar exposto muito mais aqui, qualidade Brasil, tá? Então, você não tem aquela diversificação ampla mundial, tá exposto apenas ao real, mas de fato tem vários e vários filtros, vários e vários detalhes que te ajudam aqui a filtrar um pouco desse mercado todo.
E se você não quer ETFs de ações brasileiras, mas quer ativos com renda fixa, por exemplo, debêntures brasileira, tem aqui o GICP11, para quem gosta de crédito privado e debêntures, super recente, para você conhecer um pouco mais desse outro ETF. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.